A paz do Senhor Jesus, bom dia de salvação para você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a cada um que irá ver esse vídeo. Eu quero trazer algo aqui tremendo, a qual Deus colocou em meu espírito para trazer para cada um de nós. E o texto é simples, mas de grande, de grande, de grande impacto em nossas vidas. Olhar para trás pode ser o seu fim. O que você tem se apegado lá atrás? Por que, se olhar para trás, será o teu fim? Porque em Lucas, capítulo 17, verso 32, a palavra declara: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que forte. Jesus, ele no seu contexto, estava sendo interrogado. Interrogado para quê? Para falar sobre a vinda do reino de Deus. E Jesus, ele adverte os fariseus, os discípulos, sobre a apostasia dos que olham para trás, daqueles que olham para o mundo, daqueles que olhavam para onde tinham saído. Porque muitas das vezes, eu e você, nós estamos na casa de Deus, buscando o Senhor, e olhamos para onde nós saímos. Olhamos para trás e vem a saudade. Por que nós devemos olhar, lembrar da mulher de Ló? Porque se nós olharmos para a mulher de Ló, nós vamos ver o quê? A desobediência, ao apego do que ficou para trás e as consequências a qual aconteceram sobre a vida daquela mulher. Porque muitos estão com seus corações presos no que Deus já havia condenado. Deus havia condenado aquela cidade. Deus havia condenado a cidade. Por a cidade estar no erro, estar na falha. Deus havia condenado. A cidade estava tão em pecado que Deus falou assim: eu vou acabar de destruir aquela cidade. E a gente vê que Deus destruiu. Mas antes o anjo avisou para Ló e sua família: sai e não olhe para trás. E a gente vê que as pessoas, que a mulher de Ló, ela ficou apegada com o que ficou lá atrás. E muitas pessoas são incapazes de romper o que deixou para trás. A mulher de Ló, ela foi incapaz de romper o que deixou. E você? E eu? Será que estamos deixando tudo para trás para seguir para o alvo? Pessoas são incapazes de romper o que deixou para trás. Pessoas ainda ficam presas no passado, presas naquilo que estão deixando o reino de Deus. Estão presas no vício, nas drogas, que já era para ser liberto, transformado, para seguir para o reino, mas estão presas no mundo. O chamado de Deus, o chamado do Senhor, é para nós prosseguir para o alvo, é ir para frente, é prosseguir e não para ficar para trás. A gente tem que olhar sempre para Cristo e nunca olhar o que ficou para trás. Tem pessoas que saíram da escravidão, mas preferem voltar para ser escravo de novo do diabo, escravo do pecado, escravo do engano, das drogas, da bebida, da prostituição. Muitas pessoas preferem, porque Deus, ele quer que a gente olhe sempre para frente, porque o novo que nós temos não é aqui. O novo que nós temos é no reino, é o reino de Deus. E quando nós olhamos para trás, quando eu e você olhamos para trás, nós estamos duvidando da direção de Deus e questionando a sua vontade. Será que é isso? Será isso que Deus quer para mim? Será que Deus não está se enganado? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente deve compreender isso. A direção de Deus nunca vai dar errado, sempre vai dar certo. A vontade de Deus sempre tem um propósito. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável para mim e para a sua vida. A gente tem que compreender isso. A mulher de Ló virou estátua porque olhou para trás. A mulher de Ló,
simplesmente virou mulher estata por desobedecer à ordem divina e olhou para trás, olhou o que deixou para trás. Eu não sei o que aquela mulher deixou para trás, mas deixou muitas coisas. Ela tinha algo grande e novo para frente, mas o apego no coração fez com que ela olhasse para trás. E qual apego está no teu coração? Que está fazendo você olhar sempre para trás e nunca prosseguir para o alvo. Prosseguir para o reino de Deus, para a vontade do Senhor. E o que temos relutado, o que nós temos relutado para deixar para trás. O que eu e você temos lutado para deixar para trás. Relações, hábitos, pecados. Será que nós estamos relutando para deixar isso tudo para trás? Estamos lutando? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você, dentro do seu interior. Porque para chegarmos a um verdadeiro arrependimento, para nós chegarmos a um verdadeiro arrependimento que Deus quer, a gente tem que abandonar, deixar tudo para trás e não sentir saudade e não ficar preso naquilo que impede a gente prosseguir. É um arrependimento genuíno e não remorso, porque muitas pessoas têm remorso, se arrepende, tem remorso e volta para trás, volta para o pecado, volta para o engano, para a mentira, volta para a prostituição, para as drogas, bebida. Não foi um arrependimento verdadeiro. Aquele que verdadeiramente se arrepende a Deus, a Jesus Cristo, jamais volta para trás, porque ele sabe o que sofria na mão do diabo lá atrás e não quer sofrer mais. Ele sempre segue, e diante de prova, a dificuldade, a adversidade, ele sempre vai prosseguir para o alvo, sendo sempre obediente a Deus, à voz do Senhor. Por isso, essa mensagem que eu quero trazer para você e para mim: olhar para trás pode ser o seu fim. Não olhe para frente, não olhe para trás. Olhe sempre para frente, para o alvo, que é Jesus. Porque o que Jesus tem para mim e para você é eterno, é o reino dos céus, é o que mais nós almejamos, é a presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, compartilha aí essa mensagem para que cheguem vidas e o nome de Jesus possa ser glorificado e exaltado. Siga o canal aí, compartilhe, deixa comentários. Eu creio que muitas vidas vão ser impactadas por essa mensagem. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.